Muito bom dia a todos. A mim, queria em primeiro lugar agradecer, obviamente, o convite para estar aqui a falar hoje, cumprimentar os meus colegas de mesa e pedir emprestado o apontador, por favor, que eu não trouxe. Obrigada. E como eu dizia, a mim coube-me falar sobre o âmbito de aplicação da Lei Nacional de Execução do RGPD, sendo que me vou cingir ao âmbito territorial. Como foi dito pelo Sr. Professor José Ferreira Gomes, faz uns 15 dias que eu me doutorei e a minha tese de doutoramento foi justamente sobre o âmbito de aplicação territorial do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, portanto, a análise que eu vou fazer da Lei Nacional, antes de a fazer, vou também analisar aquilo que diz o RGPD, sobretudo no artigo 3º, que é onde está delimitado o seu âmbito de aplicação territorial. Primeira observação em relação ao artigo 3º do RGPD é que não há grandes novidades em relação àquilo que estava previsto na diretiva, com exceção do número 2 desse artigo, do artigo 3º do RGPD. Além do plano legislativo, portanto, das diferenças que existem da diretiva para o RGPD, há que ter presente também que houve desenvolvimentos jurisprudenciais do Tribunal de Justiça da União Europeia, nomeadamente em 2 casos que são ferramentas importantes para nós interpretarmos aquilo que o artigo 3º diz nesta matéria. O primeiro caso é o caso do Google Spain, que se debruçou sobre a diretiva, mas cujas conclusões nós podemos ainda utilizar para interpretar aquilo que diz o RGPD, e o segundo caso é o caso Ultimo. Portanto, como eu disse, ia fazer uma análise do RGPD em primeiro lugar e só depois é que parto para o artigo 2º da Lei Nacional. Explicar o artigo 3º em menos de 20 minutos, se quiser dividir o tempo pelos vários temas que vou tratar em 5 minutos, é um desafio bastante complicado e por essa razão eu tentei esquematizar o artigo 3º no quadro que conseguem acompanhar no PowerPoint. Portanto, o primeiro passo para identificar o âmbito territorial do RGPD é o âmbito subjetivo do RGPD, que já foi aqui tratado pelo Sr. Professor Francisco antes de mim. Portanto, a primeira tarefa para aplicar o artigo 3º é identificar quem é o responsável pelo tratamento ou o subcontratante e, como foi aqui dito, independentemente da sua natureza jurídica, pública ou privada. Portanto, identificado o responsável pelo tratamento ou subcontratante, o segundo passo é verificar se esse responsável pelo tratamento ou subcontratante tem ou não um estabelecimento no território da União Europeia. Se ele tem um estabelecimento no território da União Europeia, e o que é um estabelecimento? Perguntam-me os senhores e as senhoras. Um estabelecimento está definido no considerando 21 do RGPD e é também um conceito que foi tratado nas 2 decisões que eu referi, tanto no caso Google Spain como no caso Ultimo. E neste segundo caso, no caso Ultimo, o Tribunal veio apresentar uma definição muito flexível e o Tribunal usa a mesma expressão mínima de estabelecimento, no sentido em que basta a um responsável pelo tratamento ou um subcontratante ter alguma atividade no território da União Europeia, num dos Estados-membros da União Europeia. Portanto, responsável pelo tratamento subcontratante tem ou não estabelecimento no território da União Europeia. Se ele tem um estabelecimento no território da União Europeia, partimos para o artigo 3º, número 1. Mas, além de ele ter um estabelecimento no território da União Europeia, ele tem de ter um estabelecimento que desenvolve atividades que estão relacionadas com o tratamento de dados do responsável pelo tratamento ou do subcontratante. Isto no 3º, número 1. Se ele não tem um estabelecimento no território da União Europeia, passamos para o artigo 3º, número 2, e verificamos se estão preenchidos os critérios adicionais do artigo 3º, número 2. Que critérios são esses? Eu mais à frente vou tratá-los em 2 exemplos que apresento, mas basicamente o primeiro critério é o critério do chamado targeting, isto é, se há uma empresa estrangeira que desenvolve as suas atividades direcionadas para o mercado interno da União Europeia, então, em princípio, essa empresa, apesar de estar fora do território da União Europeia, vai ter de cumprir com o direito da União Europeia, com o RGPD, em matéria de proteção de dados pessoais. Este é o primeiro critério do artigo 3º, número 2. O segundo critério é um critério que eu designo de critério do controle, isto é, também vou mais adiante referir num exemplo, mas sempre que há uma empresa estrangeira que, através da internet ou das redes sociais, consegue controlar o comportamento de titulares de dados que se encontram no território da União Europeia, então, no tratamento de dados que essa empresa realiza para controlar esse comportamento, tem de aplicar também o Regulamento Geral de Proteção de Dados.
Mas além do número 1 e do número 2, o artigo 3º prevê também o número 3. E esse número 3 prevê situações em que se aplica ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante direito internacional público. E já vamos ver que situações são essas. Partindo agora para um exemplo de tudo aquilo que eu acabei de dizer, e olhando para o número 1 do artigo 3º, isto é, há um estabelecimento no território da União Europeia, há dois exemplos que poderia trazer para aqui, o caso Google Spain, que é um dos casos que, enfim, tornou mais famoso o direito ao esquecimento, mas, para não me estar a alongar muito com as especificidades do caso Google Spain, eu trouxe aqui um outro exemplo, que é o de um site de e-commerce que é operado por uma empresa baseada na China, onde se realizam os tratamentos de dados pessoais necessários ao funcionamento do site. Essa empresa baseada na China tem um escritório, portanto tem um estabelecimento no território da União Europeia, no caso em Berlim, que é o responsável pela prospecção comercial e pelas campanhas de marketing dessa empresa na Alemanha e no território da União Europeia. As atividades desenvolvidas pelo escritório de Berlim, portanto pelo estabelecimento, estão relacionadas com o tratamento de dados que acontece na China, uma vez que essas atividades, as atividades do estabelecimento alemão, são as atividades que tornam lucrativo, que angariam clientes, por exemplo, o serviço da empresa chinesa. Portanto, neste caso, apesar de estarmos a discutir uma empresa chinesa que trata dados pessoais na China, por ter um estabelecimento que desenvolve atividades que estão conexas com esse tratamento de dados pessoais, esta empresa terá de cumprir com o RGPD. Segundo exemplo, também para termos aqui uma outra perspectiva e para começarmos a entrar no artigo 2º da Lei Nacional, uma empresa francesa que desenvolveu uma aplicação de car sharing exclusivamente dirigida a clientes de países africanos. Portanto, uma empresa francesa que presta serviços num país do continente africano. O serviço de car sharing só está disponível nesses países, mas todas as operações de tratamento de dados são realizadas pelo responsável pelo tratamento em França. Portanto, apesar da recolha dos dados pessoais acontecer fora da União Europeia, nos países africanos, as restantes operações de tratamento realizam-se no contexto das atividades de um estabelecimento que está situado na União Europeia, neste caso em França. Por isso, e isto é que é interessante, mesmo titulares de dados que podem não estar na União Europeia quando utilizam esta aplicação de car sharing, vão beneficiar da proteção do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Uma conclusão que é importante retirarmos daqui, como eu dizia, para depois analisarmos o artigo 2º da Lei Nacional, é que para o RGPD, isto está muito claro no artigo 3º, número 1, é irrelevante o local onde se realizam os tratamentos de dados pessoais. No primeiro exemplo nós vimos que era na China, neste segundo exemplo vemos que é no território da União Europeia, mas em qualquer um dos casos o artigo 3º, número 1, aplica-se na mesma, independentemente do local onde se realiza o tratamento de dados. Isto está dito expressamente no artigo 3º, número 1, na parte final. Passando agora para o número 2 do artigo 3º, ou seja, não há um estabelecimento responsável pelo tratamento do subcontratante no território da União Europeia, temos, como eu dizia, duas hipóteses. No primeiro exemplo, o tal exemplo que eu chamei de targeting, há uma startup que está estabelecida nos Estados Unidos que desenvolveu uma aplicação de mapas de cidades para turistas. Esta aplicação, para funcionar, trata, entre outros dados pessoais, dados de localização dos utilizadores, de modo a apresentar publicidade personalizada sobre os lugares a visitar, restaurantes e bares, hotéis e etc., e locais de entretenimento a esses mesmos turistas. Esta aplicação pode ser usada em cidades americanas, mas também pode ser usada em cidades europeias. Portanto, esta startup, apesar de estar situada no território americano, de não ter nenhum estabelecimento físico, nenhuma ligação física ao território da União Europeia, presta serviços a titulares de dados que se encontram no território da União Europeia e, por essa razão, o legislador entendeu que, como está a prestar um serviço no mercado interno da União Europeia, ela deve cumprir também com o direito de proteção de dados da União Europeia. Este critério, como eu designei no início, é o critério do targeting ou o critério do acesso ao mercado da União Europeia. Há dois autores que sumarizam esta ideia de uma forma muito engraçada. You might be targeted by the GDPR only if you target the EU market. Portanto, uma empresa que pretenda aceder ao mercado interno da União Europeia e que aí preste os seus serviços nesse mercado, tem no mesmo que cumprir com as regras vigentes nesse mercado e que se aplicam a todos os operadores desse mesmo mercado, nacionais ou não nacionais.
nacionais. Isto está desenvolvido depois no considerando 23. O segundo critério deste número 2 é o critério do controlo. E trago-vos aqui um exemplo de uma situação que já aconteceu e que foi inclusive uma das primeiras ações de fiscalização da Autoridade de Controlo inglesa. Uma empresa canadiana chamada AIQ, que não tem nenhuma presença física, nenhum estabelecimento no território da União Europeia, foi contratada por uma organização política do Reino Unido para enviar mensagens políticas personalizadas aos cidadãos do Reino Unido através das redes sociais. Mas para essa finalidade, para enviar essa publicidade, essas mensagens políticas personalizadas, analisou e construiu o perfil de vários desses cidadãos através das suas redes sociais e da internet. Portanto, este é um exemplo da aplicação do critério do controlo, no sentido em que esta empresa canadiana tem, por via da internet e das redes sociais, a capacidade de controlar e de, diria mesmo, manipular, no caso aconteceu mesmo, foram casos relacionados com o Brexit, de manipular a opinião de muitos cidadãos do Reino Unido. Em muitas situações, provavelmente, eles nem sequer sabiam que estavam nas redes sociais a receber mensagens políticas disfarçadas. O terceiro critério, como eu dizia, do artigo 3º, são os casos em que se aplica direito internacional público. Por exemplo, o consulado português em Kuala Lumpur decide abrir um processo de recrutamento de um funcionário de um local, de um malaio, para dar apoio à secretaria do consulado. Apesar de o consulado não estar situado na União Europeia, o facto de ser um consulado de um Estado-membro faz com que seja aplicável, por força do direito internacional público, o direito português às suas atividades e então também se lhe aplicará o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Também é assim no caso de uma embarcação alemã que viaja, por exemplo, por águas internacionais, portanto está fora do território da União Europeia, mas como é uma embarcação alemã, por força do direito internacional público, aplica-se o direito alemão e aplicar-se-á também o direito da União Europeia, neste caso o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Passando agora para a lei nacional, como já foi aqui dito, a Comissão Nacional de Proteção de Dados tomou em setembro deste ano uma deliberação para desaplicar uma série de normas da lei nacional e uma dessas normas é justamente o artigo 2º que trata do âmbito territorial, do âmbito de aplicação da lei, não é utilizada a palavra territorial, mas sim o âmbito de aplicação da lei. O número 1, como já foi aqui dito pelo Sr. Professor Francisco, faz uma delimitação do tipo de sujeitos abrangidos, dizendo que esta lei se aplica independentemente da natureza pública ou privada do sujeito em causa e salienta também a irrelevância do fundamento do tratamento das chamadas condições de licitude para a aplicabilidade, para a aplicação desta lei. Portanto, aplica-se mesmo nos casos em que o fundamento para o tratamento for uma obrigação legal ou for o interesse público. Até aqui, em relação a esta norma, a CNPD não levantou qualquer tipo de problema e, portanto, ela permanece em vigor plenamente. Passando agora para o artigo 2º, ainda no número 1, há uma expressão que eu gostava que registassem e que contrasta com aquela que é a letra da lei do Regulamento Geral de Proteção de Dados. É que a lei nacional diz expressamente, e passo a ler, a presente lei aplica-se aos tratamentos de dados pessoais realizados no território nacional. Como eu disse, quando me referi ao artigo 3º, número 1 do RGPD, o RGPD diz expressamente que o RGPD se aplica independentemente do tratamento ocorrer fora ou dentro da União Europeia. Portanto, o legislador nacional utilizou o critério da localização geográfica do tratamento de dados pessoais, ao contrário daquilo que fez o legislador da União Europeia, que disse que a localização geográfica do tratamento de dados era absolutamente irrelevante para a aplicação do RGPD. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, como eu disse, antes da aprovação formal desta lei, tinha emitido um parecer, o parecer número 20 de 2018, que, curiosamente, dizia exatamente a mesma coisa que a Comissão Nacional de Proteção de Dados vem dizer agora nesta deliberação e para fundamentar a desaplicação desta norma do artigo 2º. E vem dizer que esta solução do critério da localização geográfica cria dificuldades na aplicação, e passo a ler, das normas procedimentais e de distribuição de competências entre as autoridades nacionais de controlo dos Estados-membros. Ou seja, esta solução nacional vem colocar problemas na aplicação do mecanismo do balcão único. Porquê? Porque nos casos em que há mais do que um estabelecimento de um responsável pelo tratamento na União Europeia, portanto em Portugal, em Espanha, na Alemanha, no caso de empresas multinacionais que desenvolvem atividades em vários países da União Europeia, o artigo 56
prevê as regras de distribuição da competência das autoridades de controle, isto é, qual é a autoridade de controle que vai ser competente para fiscalizar no caso de um desses estabelecimentos incumprir com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E a regra que resulta deste artigo 56 é a de que a autoridade de controle principal, que terá como principal tarefa a decisão de um eventual incumprimento ao RGPD, coincide em princípio com a autoridade do Estado-membro do estabelecimento principal. O estabelecimento principal está definido no artigo 4º, número 16. E o que é que acontece? Acontece que esta autoridade de controle principal, que pode não ser a Comissão Nacional de Proteção de Dados, vai aplicar a sua lei nacional e não necessariamente a lei portuguesa neste caso. Ou seja, havendo mais do que um estabelecimento de um responsável pelo tratamento ou de um subcontratante, a lei aplicável é sempre a do Estado-membro da autoridade de controle principal e, portanto, isto vai abolir com aquilo que o legislador português diz ao estabelecer o critério da territorialidade dos tratamentos de dados na lei portuguesa. Depois, passando para o número 2 do artigo 2º, a primeira linha vem basicamente concretizar ou dizer a mesma coisa que está dita no artigo 3º, número 1 do RGPD, a CNPD não levanta aqui nenhum problema. A segunda linha vem também dizer a mesma coisa que está referida no artigo 3º, número 2 do RGPD, a CNPD também não se opõe à redação desta lei, mas vem, mais uma vez, levantar problemas e desaplicar a última linha que diz que a lei nacional se aplica aos tratamentos de dados realizados fora do território nacional quando afetem dados que estejam inscritos nos postos consulares de que sejam titulares portugueses residentes no estrangeiro. E qual é o problema que a CNPD coloca em relação a esta última linha? Mais uma vez, este problema que a CNPD vem sublinhar nesta deliberação já tinha sido colocado no parecer que deu à primeira versão desta lei nacional. E o que é que a CNPD diz? A CNPD diz, já estou quase a concluir, Sr. Professor, que o artigo 3º, número 3, que prevê o tal critério do direito internacional público, prevê um âmbito de aplicação muito mais vasto a muito mais situações do que aquelas que o legislador português acabou por concretizar ao limitar a redação da norma apenas aos postos consulares. Porquê? Porque o âmbito de aplicação do artigo 3º inclui, como num dos exemplos que eu referi, embarcações, aeronaves, embaixadas, enfim, entre outras manifestações, entre outras situações em que se aplica o direito internacional público ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante. Para concluir, deixo-vos com algumas leituras adicionais, nas quais me baseei para fazer esta apresentação e deixo realmente para discussão qual foi a necessidade deste artigo 2º, número 2, por um lado, e por outro lado há aqui um elemento que eu não compreendo, que é estas posições da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Podemos discutir se a Comissão tinha ou não competência para, em abstrato, tomar este tipo de decisão de desaplicar estas normas da lei nacional, mas a verdade é que as posições que assumiu nesta decisão já tinha assumido num parecer em 2018 e a verdade é que a versão final da lei nacional acabou por não incluir essas observações da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Eu termino por aqui. Se tiverem alguma questão, deixamos para o debate no final. Muito obrigada. Muito obrigado.